Eles já dispararam aço e bombas atômicas. Revolucionaram a maneira de lutar em guerras. Atualmente são inteligentes e estão mais mortais do que nunca. Hoje, em Maravilhas Modernas, canhões. Maravilhas Modernas. Os canhões do século XXI são maravilhas tecnológicas que combinam inteligência e força, software sofisticado do Vale do Silício e poder de fogo devastador. Este protótipo, em avaliação no campo de testes Yuma, no Arizona, é o estado da arte em tecnologia de canhões. O sistema de armas Crusader, criado pela United Defense, é equipado com 21 programas de computador que automatizam o disparo, auxiliam o soldado a ler mapas e carregam os projéteis. Crusaders is our cornerstone for moving into this next century. It's our cornerstone as we build to ensure that we are providing responsive fires to our maneuver forces. O sistema de canhão Crusader, pesando 40 toneladas, autopropulsado, móvel e com 155 milímetros de calibre, é capaz de disparar projéteis de aço de 45 quilos a 50 quilômetros de distância. Sua precisão é de 1 metro. O projétil possui 135 quilos de poder destrutivo. Crusader is the most advanced field artillery cannon system development in the world. The cannon is a fully robotic system built around 3 soldiers in a cockpit, much like an aircraft cockpit. Os soldados ficam sentados na parte dianteira do Crusader. Aqui, telas de computador fornecem dados vitais em tempo real, incluindo seu posicionamento global, a localização no mapa, o destino da missão e o momento certo de entrar em ação. Diferente de sistemas anteriores, a tripulação não ocupa seu tempo em funções braçais, como preparando munição, acionando espoletas e carregando projéteis e propelentes. Estas tarefas são realizadas automaticamente por diversas novas tecnologias. Até a revolucionária cadência de tiro do Crusader, de 10 a 12 vezes por minuto, deve-se ao avançado sistema de refrigeramento. It works the same principle as a radiator in your car. Cool liquid goes in, pulls the heat off the cannon, and then goes back into a radiator system, cools it, and what it does is by doing that, you pull the heat out of the cannon so that you can fire at that high rate so that you don't ignite the propellant prior to closing the breech on it. This is the only cannon in the world that will use that principle to be able to do that. All the other cannons in the world are only firing at about 6 to 8 rounds a minute, where Crusader is firing at 10 to 12 rounds a minute. Uma cadência de tiro fenomenal para um canhão tão grande e letal é 2 vezes mais rápido que o Paladin, o melhor canhão americano em serviço. O Crusader é equipado com o sistema Time On, que permite atingir o alvo com 8 disparos ao mesmo tempo. You look at the rates of fire significantly greater, the range significantly greater, and you start to say, wow, the issue is not just independently, it's when you synchronize those capabilities. That's why there's no cannon system in the world today to provide the capabilities Crusader does. O Crusader é a mais recente e imortal evolução de uma tecnologia de guerra criada no século XIII. Os chineses foram os primeiros a introduzir pólvora, inventada no século IX, em um longo tubo e carregá-la com um projétil de ferro, criando o primeiro canhão. There wasn't a grand revolution once gunpowder was invented. They were used as fireworks, they were used as loud, scary kind of noisemakers, but not really effective siege weapons. But by about the mid-13th century, first quarter of the 14th century, gunpowder and cannon make its way to Europe. The purpose of early cannons was principally as a siege weapon. In an effort for some princes to consolidate power, they had to have a way to reduce those tall, standing, high-walled castles. And the way to do that is to
drag out these siege cannons, put them in place, and very methodically pelt the base of these ancient castles and cause them to collapse. Guerras de cerco duravam meses até anos, permitindo que os canhoneiros construíssem os canhões no próprio campo de batalha. Mas não era uma tarefa fácil. Produzir canhões nos séculos 13 e 14 era uma misteriosa amálgama de ciência e arte. The folks that ran those things were considered a little different, and they were very clannish. They stuck together. The guns are extremely expensive, so they were very personalized. They took great pride in them. As you look at the guns, you can see that they carry the emblems of either the nobleman or the king. Some of the guns that you'll see have dolphins, sea dragons, all those things that are, at the time, considered good omens, good luck charms. Curiosamente, os primeiros canhoneiros eram fabricantes de sinos que dominavam a moldagem de metal. Eram processos tediosos que exigiam atenção completa a detalhes. They would have a sand mold made and then pour the liquid metal in and cast the cannon that whole way so that it would cool from the outside in. And then when it was finished, you broke the mold apart and you had just a solid tube. What you did then was they took a metal borer and bored out the center of the tube to make your actual gun tube so that you would have that firing channel. Nos 2 séculos seguintes, o bronze, mais leve e fácil de carregar em batalha que o ferro, dominou a indústria de canhões, mesmo que seu preço fosse 10 vezes maior que o dos canhões de ferro. O primeiro a utilizar canhões leves corretamente em combate foi o monarca sueco do século XVI, Gustavo Adolfo. He lightened up the guns so that the guns could move along with the infantry and provide fire support to the infantry on the battlefield, which was a big advance also. O disparo do canhão era feito com a bala e a carga de pólvora envolvidos por flanela. O canhoneiro então carregava o explosivo pela boca do tubo. Depois, inseria uma pena de ganso carregada de pólvora em uma abertura na base do canhão, fazendo a ignição da carga. No final do século XIV, projéteis explosivos foram desenvolvidos. Feitos de pedra ou bronze, os projéteis eram unidos com argolas e explodidos com espoletas primitivas. Geralmente eram carregados com uma solução explosiva e usados contra portos. A maioria dos canhões lançava uma pedra ou bola de ferro a 1 quilômetro de distância. Como a parte interna do canhão era lisa, a mira variava muito. O cano liso não permite controlar o projétil, que é simplesmente arremessado. Canhões com raias internas produzem rotação que estabiliza o projétil. Quando a espoleta estoura, a pressão de gás no cano do canhão expande, encaixando o projétil nas raias e aprimorando a precisão e distância. Rifling originally had little to do with accuracy. The rifling was simply a groove cut through the cannon that allowed the powder to collect. It was a place to collect the spent powder to get it out of the way of the bore, and then they would clean it out and ream it out. Discovered eventually that with the right twist, it made it more accurate. Os canhões grandes tiveram a primeira atuação importante na Armada Espanhola em 1588. As frotas britânica e espanhola combateram por quase 2 semanas no Canal da Mancha. Ambos possuíam cerca de 40 navios de guerra, mas o tamanho dos canhões ingleses acabaram sobrepujando a frota espanhola. As batalhas navais nunca mais seriam as mesmas, e os canhões grandes se tornaram a melhor arma do alto mar. Graças à sua mobilidade, canhões menores prevaleciam no campo de batalha. Em 1775, um livreiro de Massachusetts alterou o rumo da Guerra de Independência Americana. Henry Knox recuperou 50 canhões britânicos do Forte Ticonderoga, recém-capturado, e trouxe-os para Boston, forçando os britânicos a fugirem da cidade. Meses depois, os colonos declarariam sua independência da Grã-Bretanha.
Após o sucesso na Guerra da Independência, os canhões tiveram um importante papel na Guerra do México. Mas foi apenas em 1854 que o engenheiro hidráulico William Armstrong resolveu os problemas de vazamento de gás, permitindo grande avanço na precisão. Ele desenvolveu um processo que aquecia e encolhia os canos dos canhões, aumentando a resistência nas áreas com maior pressão interna. Armstrong e outros fabricantes de canhão também desenvolveram o carregamento pela culatra e adicionaram raias aos canos. The problem up until the 19th century was that cannon were made out of bronze, and if you make something out of bronze, you can't rifle it. So you needed something hard. Bronze é um metal mais mole que o ferro e não suporta a pressão intensa gerada pelas raias. Os canhões de ferro sempre foram mais baratos. Agora, sem um antigo problema de vazamento de gás, ofereciam mais vantagens. No século XIX, a Revolução Industrial permitiu que as fundições e metalúrgicas produzissem um grande número de canhões. A mais importante fundição foi a West Point, em Cold Springs, Nova York. Era um dos 4 lugares escolhidos pelo presidente James Madison após a Guerra de 1812 para produzir canhões para os Estados Unidos. Ela produziu a maior parte dos canhões usados pelo Exército da União na Guerra da Secessão. Novamente, a guerra impulsionaria a evolução tecnológica. O período de combates trouxe avanços para diversas tecnologias do canhão. First of these, obviously, was smokeless powder. You need to have a propellant that when it sends that projectile out of the tube, doesn't give away the position of the tube. The second invention, of course, was the recoil cylinder. Remember, before the invention of the recoil cylinder, when a gun fired, the whole gun moved back. And you had to roll the gun back in battery and put it back into position before you could shoot it again. Well, when that happened, you were never assured that the tube was back in the same spot each time. And it wasn't until you had the ability to have the gun recoil down a slide and move back into position after each round that you were able to do that. The third invention was the invention of really effective and reliable fuses. As espoletas já existiam 150 anos antes de a Guerra da Secessão começar. Eram feitos de tubos de madeira com diversos centímetros de comprimento, enfiados no projétil e acesos antes do disparo. A espoleta lançava o projétil e também o detonava sobre o alvo. Fazer a espoleta detonar no momento certo sempre foi um problema. Mas ele foi resolvido com a invenção da espoleta percussiva que detonava com o impacto. No final do século XIX, os canhões eram a peça central da artilharia de batalha. Assim começavam a surgir armas enormes criadas para amedrontar civis e aterrorizar soldados. No início da Primeira Guerra Mundial, os canhões dominavam o campo de batalha. Agora eram produzidos em massa, mas mesmo assim, sua precisão não havia melhorado. Todos os países queriam canhões com menor cadência de tiro e maior precisão para não ficarem para trás. Mas, sem sistemas anti-recuo eficientes, a precisão não iria melhorar. Infelizmente, os sistemas anti-recuo da época não permitiam que os canhões voltassem em posição após disparar. Molas gigantes eram o melhor método, mas elas se desgastavam rápido por causa da enorme força gerada pelos canhões. Por isso, houve surpresa quando os franceses revelaram um sistema anti-recuo que transformaria a tecnologia de construção de canhões. They came up with what they call the hydropneumatic system. In fact, this is what they put on their famous French 75, and it was their secret weapon. Onde outros canhões utilizavam molas, o 75 utilizava cilindros, um deles cheio de óleo e o outro de nitrogênio. No momento do disparo, o cilindro de nitrogênio era comprimido. Assim, o canhão era impulsionado de volta para a bateria, pronto para disparar novamente. O 75 deu início à artilharia de campo moderna.
Seu sistema hidropneumático permitia que o canhão voltasse lentamente para a posição original, diminuindo o desgaste sobre o canhão. And they could do up to 12 rounds a minute out of the French 75. They used to say they would have 1 in the gun, 6 in the air when they were really firing fast. O canhão pesava 1.200 quilos, com 5,5 metros de comprimento, quase 3 metros de largura, 1,80 metro de altura e era protegido por um anteparo. Os projéteis de 7 quilos eram carregados pela culatra e tinham alcance de 7.000 metros. You got a real killer now on the battlefield. And in the First World War, that's going to become very, very, very important. O sistema anti-recuo do 75 desencadeou uma onda internacional de pesquisas. In fact, in World War I, when they brought it over to America, we couldn't take the gun apart to find out how it worked because it was a French national secret. It leaked out. There's no way you can keep something like that under wraps. And pretty soon, all Europe's armies are going to have something like the French 75. O novo canhão tornou-se padrão logo no início da Primeira Guerra. Mas, à medida que o combate começou a ser travado nas trincheiras, o 75 ficou menos eficaz. Assim como todos os canhões que disparavam em tiro direto, os projéteis passavam acima dos soldados que estavam no subsolo. Os alemães foram os primeiros a resolver o problema, construindo os 2 canhões de 242 centímetros, os maiores da história. Batizados de Big Bertha, destruíram o forte em Liège, Bélgica, em agosto de 1914. No one had ever seen that before. That you could take a siege gun, which was in effect a big siege mortar, and smash these very modern forts. The whole function was to have it go up to about 20,000 feet, turn over and come down and penetrate deeply into the earth. O Big Bertha recebera o nome da filha de Gustav Krupp, diretor da fábrica de armas Krupp, e era capaz de disparar projéteis de 800 quilos. Por causa do peso, o Big Bertha era transportado em pedaços por 5 tratores motorizados e montado por guindaste no local. The Germans brought her forward, and she was one of the first motorized artillery units. It took them about a day to emplace the battery, and then a day to get the range settled in. But once they did, they smashed each fort in turn and destroyed them all. Mas havia um problema. Quando disparava, o Big Bertha danificava o sistema anti-recuo, permitindo apenas alguns disparos por dia. Mesmo assim, foi o precursor de todos os canhões que chegaram ao fronte da Primeira Guerra. Railroad guns are pretty effective in World War I in that they are big. And remember, the front in the First World War is fixed, so it doesn't move very far. And when you bring up a 14-inch gun that fires a projectile that weighs 1,800 pounds, that's pretty effective. When an 1,800-pound round lands on top of your head, you know it. Muitos exércitos desenvolveram armas similares, obrigando os alemães a investir em um canhão ainda maior. From the Big Bertha, Krupp then developed what they called the Paris gun. And this was an attempt by the Germans to sow confusion and panic in the French capital in 1917. Com 142 toneladas, o canhão de Paris pesava 3 vezes mais que o Big Bertha e disparava projéteis de 65 quilos a mais de 120 quilômetros. O Paris tinha o inacreditável cano de 33 metros. De março a julho de 1918, o Paris foi escondido na floresta de Crépy, próximo à capital, e apontado para Paris. Os franceses não conseguiam entender o que os atingia. In fact, when it was first fired into Paris, the French thought a gasworks had blown up. They didn't realize that they were being shelled. The secondary thing was, well, maybe they were being bombed from the air. Such a high-flying Zeppelin, perhaps they couldn't see it. After a while, though, it became apparent they were being shelled. This was one of the first guns that actually got something up into the upper atmosphere. And so it would get up there and then just kind of skip on the way down.
The interesting thing about the Paris gun was that it was so big that it had to have a superstructure above the gun, because when the gun fired, it whipped. Mas com a pressão aliada em outros frontes, os alemães reconsideraram a utilidade do enorme e dispendioso canhão de Paris. They ceased firing the Paris gun, took it back to Krupp, and dismantled it. Enquanto o canhão de Paris era desmantelado, os grandes canhões em navios e defesas portuárias continuavam o combate. Canhões navais e costeiros lutavam em termos de igualdade até que a artilharia costeira evoluiu, introduzindo uma nova arma que desaparecia tão rapidamente quanto surgia. The advantage of a disappearing gun is that if your enemy is restricted to flat trajectory fire, as most naval weapons were at the time of their introduction, then the disappearing gun is raised up over an earthen concrete parapet, fired, then the force of its recoil carries it back under or behind that parapet. A grande vantagem era que o inimigo via o canhão durante os poucos segundos de disparo e não conseguia mirá-lo. Além disso, a amurada protegia a arma. Mas os canhões navais logo superaram o problema. The demise of disappearing carriages was really brought about by the improvement in technology to naval artillery that allowed them to indulge in high trajectory fire. Esta tecnologia beneficiou os alemães. Seu amor pelos canhões grandes surgiria novamente após a Primeira Guerra. Surgiam projetos para uma máquina de matar que faria o canhão de Paris parecer um brinquedo. No início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha continuou a investir no desenvolvimento de canhões grandes. Apesar de o Big Bertha e o canhão de Paris terem sido destrutivos apenas a distância limitada, os alemães ainda consideravam os grandes canhões ferroviários essenciais. During World War II, the Germans developed a gun called Doro. It was an 800 millimeter gun. It took 3,000 men 6 weeks to emplace the gun. It had a 500-man crew to fire the gun. It had a major general for a gun captain. Here is a tremendous amount of assets that you have to pour into a weapon that is that big. O Dora pesava 1.350 toneladas, o canhão mais pesado já produzido. Era tão grande quanto o Big Bertha e precisava ser transportado em pedaços por trem e montado no local. O Dora tinha 11,5 metros de altura, 7 metros de largura e 42 metros de comprimento. Seu projétil, carregado com pólvora, pesava 7 toneladas e podia destroçar cidades. Com poder explosivo de mais de 2.000 quilos, este enorme projétil podia viajar até 25 quilômetros para atingir seu alvo. It and another large gun called Gustav were used at the siege of Sevastopol in Russia. And that was their job, was to break up large concrete formations and fortifications. They did the job well, but aircraft using large bombs could probably have done just as well and would have freed a lot more men and a lot more technology, a lot more manufacturing capability that went into building them. The German army always had this love of giantism. And so whenever they had an opportunity to reduce a fortress, they would haul up these monstrous works of art like Dora and Gustav in the siege of Sevastopol. Enquanto a Alemanha se ocupava com armas grandes, os aliados buscavam a supremacia de artilharia por outro caminho. Em 1943, após 3 longos anos de experimentação, os aliados aperfeiçoaram a espoleta de proximidade, uma arma antiaérea que melhorava a eficiência da artilharia. What the proximity fuse did was you put a radio transmitter into the nose of the round. The transmitter puts out a signal, and when the round gets a return signal off the target, it would detonate the round. A espoleta foi usada pela primeira vez pela Marinha Americana na Guerra do Pacífico.
Funcionou tão bem que o exército a requisitou para apoiar a infantaria e também atacar aviões alemães. During the Battle of the Bulge, the United States is in trouble. So what's done is they take that proximity fuse and they give it to the field artillery. And with field artillery, now you can fire that round and it will burst 30 meters above the ground every time. A detonação acima do solo aumenta a potência da carga, pois a área atingida é maior que a de um projétil tradicional. A artilharia equipada com a espoleta de proximidade não era a única arma usada pelo exército americano. A classe de navios USS Iowa realizava as patrulhas no Pacífico. Os 5 vasos de guerra eram máquinas de destruição magníficas. Com 270 metros de comprimento, eram equipadas com 9 monstruosos canhões de 40 centímetros, os maiores já instalados em um navio. Seu poder de fogo era incomparável. Os Iowas eram chamados de fazedores de piscinas, pois o projétil abria crateras de 60 metros de diâmetro. Ele pesava 1.500 quilos e era do tamanho de um Fusca. Os Iowas possuíam mira instalada em giroscópios e o inédito sistema de computador de bordo. The Aiken Relay Calculator allowed the Navy to quickly compute and compensate for errors and ranges, to be able to determine what a projectile would do. It was a natural marriage of the complexities of naval gunfire to the computer age. Apelidado de Mark I, o computador Aiken permitia que os navios da classe Iowa atingissem alvos a 40 quilômetros de distância com precisão. Equipados com porta-aviões e os navios Iowa, os Estados Unidos tomaram da Grã-Bretanha o título de Rei dos Mares. Infelizmente para os Estados Unidos, o poder de fogo naval também exigia avanços na artilharia costeira. Novas tecnologias forçaram os Estados Unidos a direcionar seu investimento para canhões portuários. It was evident that in the U.S. that as far as we were concerned, aircraft and surface-to-surface guided missiles were going to be the weapons of the future that would take the place of coast artillery. And so our heavy coast artillery didn't last a decade past World War II. Em 1949, toda a artilharia de defesa costeira foi abandonada ou desmantelada, deixando apenas uma série de monumentos de ferro, como este, no Museu do Exército Americano. Mesmo quando um setor do Exército deixa de utilizar canhões, sempre surgem novas possibilidades para o emprego de seus devastadores efeitos. A Segunda Guerra Mundial, que terminou com a devastação do Japão, também afetou a tecnologia de construção de canhões. Cientistas e militares discutiam a utilização de canhões na segunda metade do século XX. O poder nuclear seria uma preocupação global após o fim da Segunda Guerra. No começo dos anos 50, o exército americano trabalhou com a Comissão de Energia Atômica Americana para construir o canhão atômico. They're trying to get an atomic weapon on the battlefield. Seems like a good idea at the time. The problem of getting an atomic weapon on the battlefield, a tactical nuclear weapon, was that you could only shrink the warhead down so small. The smallest they could get it was about 11 inches, 280 millimeter. And so atomic ante comes into effect. A huge gun. It fired a 15 kiloton projectile 25 miles. A ogiva nuclear do Atomic Annie carregava uma incrível carga de 15 mil toneladas. 10 ogivas deste tipo equivaliam à força da bomba de Hiroshima. Atomic Annie tinha 12 metros de comprimento e pesava 85 toneladas. Sua diferença para outros canhões era a habilidade de lançar projéteis nucleares. Em 25 de março de 1953, em Frenchman Flats, Nevada, o canhão atômico foi testado pela primeira vez. Após o teste bem sucedido, uma pequena quantidade foi enviada ao redor do mundo.
that gave the Army something to use in the nuclear race. That the Army could say, see, we too have nuclear capability. We have this very big gun that will fire a nuclear shell. Because you've got to remember, in the 1950s, there was talk of not even needing armies anymore at all. You would just need the Air Force to come over, drop the nuclear bomb on the enemy, and they, then you need a few soldiers to march in and, mop up. So the Army was looking at a way of staying in the game. And by having this nuclear shell, it was able to do so. If you really go out to Fort Sill and look at Atomic Annie, it is essentially a railroad gun that sits down on a firing base rather than stays on the railroad tracks. And rather than having railroad trucks underneath of it and pulled by an engine, it had two large motor power units that snagged onto it, picked it up, and towed it around. A carga nuclear do Atomic Annie era apenas uma das novidades. Os cientistas precisaram desenvolver um sistema que suportasse a força de disparo de uma ogiva nuclear. Então, investiram em uma ideia do início do século. Atomic Annie does have a double recoil system, and what that means is there is recoil, the normal recoil system you see in a lot of guns that come this way, but it also has one underneath so that it slides this way. And the reason for that is it softens the recoil of that thing so that it can be rapidly fired again if needed. The big problem with Atomic Annie and the guns like her was the same problem the Germans had. A battery was two guns. Normally a battery is 6, but this is a large battery with two guns that takes about a day to emplace. Your range is 20 miles. And in fluid warfare, sometimes, they're going to move faster than that. The other problem was, of course, the Soviets were a lot of things, but they weren't stupid. So they always had this thing targeted. Anywhere it went, they knew where it was. Os problemas não foram superados e o Atomic Annie teve o mesmo destino de Big Bertha, o canhão Paris e o Dora. Este Atomic Annie agora descansa em um museu em Aberdeen, Maryland. Durante os anos 50, imaginava-se que canhões e tropas de infantaria se tornariam desnecessários, pois o combate de mísseis manteria os soldados fora do campo de batalha. So the missiles were what phased out Atomic Annie, because they were quicker to set up, they could go farther, they could hit harder, they were about as accurate. So it was as far as you could go with artillery and atomic weapons at the same time. Para competir contra foguetes e mísseis, os fabricantes aumentaram a mobilidade e precisão dos canhões, mantendo sua utilidade no campo de batalha. As guerras da Coreia e do Vietnã foram as primeiras oportunidades para provar que os canhões ainda tinham valor. The big advance made in Vietnam was a thing called firebase, where the engineers could go out with a little bulldozer and very quickly clear away a clearing in the jungle. And then you could fly in guns and support an infantry operation well within the artillery FAM, so that you never had infantry outside the range of artillery. So the mobility of the helicopter was exploited to carry in guns, build these fire bases, fire away. But the real issue of Vietnam was that the mobility and the adaptiveness that was demanded to survive caused the American forces, to include the artillery, to get out of a mindset that at least had occurred since World War I of a linear battlefield. Com o fronte maleável e terreno montanhoso do Vietnã, canhões menores, mais leves e móveis se tornaram necessários. Para auxiliar os soldados no Vietnã, os Estados Unidos desenvolveram um novo canhão. Em 1966, o M102, autopropelido e com 105 milímetros de calibre, foi colocado na ativa. The M102 was another 105 howitzer, but it had a base plate that was staked into the ground and allowed the gun to traverse 360 degrees.
Another obvious advantage, it was designed to be sling-loaded under helicopters, and it was lighter. Therefore, it gave you a more deployable system. O Vietnã provou aos líderes militares que as guerras eram fluidas e a artilharia precisava ser compatível com o ambiente da guerra. E também provou que canhões e projéteis devem ser mais adaptáveis. And of course, the secret of that was the invention of precision munitions. When artillery becomes as precise as smart bombs, then we'll find ourselves into this new age of precision firepower. Precision cannons. Móveis, leves e agora equipados com projéteis de precisão, os canhões ocuparam um lugar importante no campo de batalha. E um certo líder mundial seria vítima de sua obsessão interminável por canhões grandes. Antes de conquistar reconhecimento internacional no Oriente Médio, o líder iraquiano Saddam Hussein imaginava possuir uma super-arma, um canhão tão grande que poderia colocar um projétil em órbita. Em 1989, Hussein encontrou-se com o astrofísico canadense Gerald Bowe e sua ideia começou a tomar forma. Sempre agressivo, Hussein queria apontar o supercanhão na direção de Israel. The problem with that was, well, several problems. One, it was fixed in the position. So how many rounds are you going to be able to fire before the Israeli Air Force, which is a very good Air Force, finds the gun and bombs it into about 8 million pieces? O supercanhão era tão grande e cercado de segredos que foi transportado em pedaços da Inglaterra, onde era construído, até o Iraque, disfarçado como cano para oleoduto. Quando foi terminado, o canhão tinha quase 180 metros de comprimento e disparava projéteis de 600 quilos a 1.100 quilômetros. Os componentes para o canhão haviam sido trazidos de fábricas da Inglaterra, Espanha, Holanda e Suíça. Infelizmente para Hussein, a alfândega inglesa confiscou os últimos 8 pedaços do canhão em novembro de 1990, antes de ser terminado. Até pouco tempo, Hussein ainda sonhava com o supercanhão. Os Estados Unidos, por outro lado, continuaram apostando em canhões mais leves e móveis. Nos anos 90, desenvolveram o Paladin, a última geração em canhão autopropelido. The Paladin is the best tube artillery the U.S. Army has right now. The thing with Paladin is they brought the computer into the gun, so it can actually control the gun. And so you could actually fire faster, fire farther, move in quicker, and smother the enemy before they know you're there. O Paladin é um canhão de 155 milímetros. Capaz de locomover-se a 65 km por hora, é o mais rápido da história. O Paladin foi inaugurado em 1997 com poder destrutivo similar ao canhão alemão Dora. Os canhões do futuro serão fabricados no mesmo lugar em que são construídos desde 1813, Watervliet Arsenal, próximo de Albany, Nova York. Watervliet é o arsenal ativo mais antigo do país. É o único que ainda fabrica canhões de grande calibre para o exército. We're not here to build and produce a piece of metal that just goes and sits somewhere. We're here to build a cannon, an artillery piece that will work, that will protect us and our soldiers, and also not malfunction. O processo de fabricação dos canhões modernos é uma evolução do ofício criado no século XIII. The rotary forge is set up so that you take a preform of this gunmetal steel, which is maybe 8-10 feet long. We take that and we put it into an induction furnace that heats that preform up to about 2,000, 2,100 degrees. Após ser tirado da fornalha, o cano viaja pela esteira até a forja rotativa. This huge cannon will begin to turn and move into the jaws of the rotary forge. The rotary forge has 4 large hammers, and those hammers are controlled by a computer control room.
O tamanho determina quanta força os martelos irão usar para moldar o cano. Anytime you heat up steel, you lose some of its properties. So what you have to do is heat it up again and instantly cool it. You'll put it through this annealing process, which, if you cool it instantly, it returns all of its metal properties to it. O processo dura cerca de 15 minutos. 20 anos atrás, eram necessárias 15 horas. A Marinha Americana também aproveitou os avanços tecnológicos dos canhões. O novo navio, USS Winston Churchill, é o primeiro destroyer equipado com um sistema de munição teleguiada de longo alcance. Os foguetes têm projéteis que medem 13 centímetros, pesam 50 quilos e possuem alcance de 100 quilômetros. Esse alcance significa um aumento de mais de 50% em relação aos destroyers atuais. Impressionante, mas os canhões de terra são ainda mais poderosos, cada vez mais letais e autônomos. Na verdade, todos os sistemas de canhão são inferiores ao avançado sistema Crusader americano, programado para entrar na ativa em 2008. Mas mesmo agora, com protótipos deste novo canhão sendo testados, o Exército já comenta que os canhões podem se tornar dinossauros na artilharia. In this contest to determine which is the optimum weapon to use for fire support in the future, whether it's going to be a rocket-based or a cannon-based system, it really comes down to what system best supports the changing nature of war. The precision revolution and the information revolution all are going to change the way armies fight. Battlefield of, say, 2015 or 2020 is going to be a enormously more lethal battlefield where armies will be spread over greater and greater distances, and weapons, because of their precision, are going to be used more sparingly in the future. O campo de batalha do futuro pode ser mais limpo ou não. Mas, em algum nível, a guerra ainda vai precisar ser combatida de perto, onde a vitória será alcançada através do confronto direto. Ultimately, combat culminates in a face-to-face contact between two maneuvering forces as they close on each other. And the longer you can fire against an enemy, the closer he gets, the more effective you're going to be in the close fight. And the best instrument for shooting close has always been and will continue to be cannon artillery. Os canhões continuam sendo cruciais para a arte da guerra. Seja no visceral combate mano a mano ou na disputa entre precisão de disparo, o canhão defendeu seu lugar como peça central da artilharia por mais de 600 anos. Mesmo com o advento de novas tecnologias, os canhões continuarão lutando onde quer que guerras e batalhas precisem ser travadas.